Tudo bem, bom dia a todos. Nós vamos dar início à nossa quarta aula da Academia de Pesquisa do CEPET. E nós vamos falar um pouquinho hoje de seleção de pacientes. Como escolher os pacientes que vão efetivamente entrar no nosso estudo. Nós vamos estar sempre trabalhando com amostras, afinal de contas, a gente não teria o problema de fazer seleção de pacientes se a gente pudesse investigar a totalidade de indivíduos com uma determinada característica clínica do universo. Se nós fôssemos estudar todos os pacientes disponíveis, possíveis, na face da Terra, a gente não teria que fazer amostragem, recrutamento, seleção de amostras de doentes, nada disso. Como isso é infactível, nós estamos sempre baseados na pergunta que foi feita na hipótese, na hora de deduzir quais são os testes que vão testar a hipótese. Um dos primeiros elementos é fazer o delineamento, traçar o delineamento, fazer a anatomia da pesquisa. E quando a gente vai falar em anatomia da pesquisa, uma vez definido o delineamento, o próximo passo é escolher o número de pacientes e de como esses pacientes serão selecionados a partir de então. Então, ela é um ponto crítico na realização da pesquisa e que acaba influenciando tanto a qualidade da pesquisa, quanto acaba influenciando posteriormente a maneira como essa pesquisa vai ser interpretada e aplicada em pacientes futuros. Então, isso tem a ver um pouco, na hora que nós vamos selecionar um grupo de pacientes, como os pacientes eles estão distribuídos na face da Terra, ao redor do mundo, de uma forma que não é homogênea. Geralmente, eles têm distribuições diferentes, países, diferentes em tempos, eles são distribuídos por idade, de uma forma diferente, são distribuídos por características clínicas e por prognóstico de uma forma diferente. É sempre muito complicado tirar uma amostra que possa representar o todo. Então, essa é um desafio permanente por parte dos pesquisadores de tentar, de alguma forma, fazer com que a amostra que caia dentro, efetivamente, do teu estudo possa ser o mais representativa possível das outras amostras, das outras populações que a tua amostra efetivamente quer representar. Então, com essa introdução, a gente pode dizer que existem dezenas, centenas de populações no estudo. Mesmo depois do estudo ter começado, se você estratificar, você pode tirar pequenas populações dentro de um estudo grande. Mas, de um modo geral, a gente pode separar as três grandes populações que nos auxiliam no raciocínio, no desenvolvimento de uma metodologia adequada para poder selecionar pacientes, nessas três grandes populações. A primeira população, e todas elas são importantes, mas a primeira é a população-alvo. A população-alvo é assim chamada porque ela é aquela população para quem você deseja que os resultados no teu estudo possam, por alvo, se beneficiar dos resultados que você obteve no teu estudo. Então, ela é a população que te representa, a população maior, e que deve ser bem especificada, bem definida, desde o começo da realização de um estudo clínico. Seja um estudo de corte, seja um estudo de caso-controle, ou um ensaio clínico randomizado, obviamente. Ela é a grande população, de alguma forma ela é o norte do pesquisador na hora de definir estratégias de seleção e de recrutamento dos seus pacientes que efetivamente vão entrar no estudo. Se toda a população-alvo fosse possível de ser estudada, a gente não teria os problemas que advêm daí.
como isso, de um modo geral, ela não é factível, é preciso, de alguma forma, ver de toda a população uma determinada característica, aquela população que está disponível para poder entrar no estudo. Ela é chamada de população acessível. A população acessível, ela é quanto mais representativa da população-alvo ela estiver, menos defeitos, menos vícios, vieses de seleção você tem no teu estudo. Daquela população que está disponível para poder entrar no estudo. Aquela população que efetivamente é recrutada, que faz parte habitualmente do teu N, quando você vai descrever a tua pesquisa, ela é chamada de amostra ou população em estudo. E, novamente, quanto melhor ela representar a população acessível, menos vieses, menos vícios de seleção você tem. Então, vamos ir delineando e vendo como é que a gente vai definir cada uma dessas populações ao longo do nosso estudo. Então, se o alvo é sempre chegar na população-alvo e chegar na população acessível, o que define a população acessível a partir da população-alvo são os chamados critérios de especificação. Nos critérios de especificação que você define a população que está disponível no teu estudo. E da população acessível, quem é que entra efetivamente no teu estudo, ela é chamada de amostragem. Então, o que nós vamos falar nos próximos 10 minutos é como especificar a tua população em estudo e como recrutar ou amostrar efetivamente. Você só pode fazer a amostragem da população acessível. E a população acessível ela tem que estar especificada a partir da população-alvo, como diz esse esquema que está aí. Okay? Se a amostra realmente representar a população acessível, o teu estudo tem validade interna. Ou seja, se você, naquela população que você pode obter os seus pacientes, você faz uma amostragem correta e ela representa a população acessível, o teu estudo é redondinho. E sendo redondinho, ele tem validade interna, que ele não tem, ou tem pouco vício de seleção, tem pouco viés de seleção. Consequentemente, você pode dizer que, do ponto de vista de seleção de pacientes, a amostra representa a população acessível. E, consequentemente, o teu estudo tem qualidade interna. Se a tua amostra representa a população acessível e a população acessível representa a população-alvo, você tem validade externa. Ou seja, você ganha consistência dentro do estudo e, ao mesmo tempo, os teus resultados podem ser aplicados para pacientes semelhantes ao da população acessível que estiverem na população-alvo. Eles vão obter os mesmos resultados daquilo que você encontrou efetivamente no estudo. Então, assim, do ponto de vista de como você pensa a amostragem de pacientes, esse é o esquema básico, é o esquema que deve estar constantemente na nossa cabeça, né? Tentando identificar uma população-alvo que possa responder à hipótese do estudo, especificar. Vamos ver quais são os critérios que a gente faz para poder fazer a especificação da população acessível e como a gente recruta, como a gente amostra efetivamente aqueles pacientes que vão entrar. Isso feito de uma forma adequada, correta, nosso estudo tem uma grande chance, do ponto de vista de seleção, de ter validade interna e de ter validade externa. Claro que depois ainda tem aferição, tem confusão, análise estatística, tem vários outros elementos que são importantes. Essa é a figura básica, é a figura que está no nosso texto básico, do nosso livro de epidemiologia clínica, que ele sai aqui, claramente é uma figura que está relativamente um pouco poluída, mas se a gente der atenção para esse elemento aqui interno, é aquilo que eu mostrei para você. Sai da população-alvo, vai para a população acessível,
que é a população que eu pretendo, e aqueles sujeitos que realmente são selecionados. O estudo é realizado. Se os achados no estudo são adequados e sem erro, eu posso inferir que ele é verdade no estudo. Se ele é verdade no estudo, ele tem validade interna. Se essa amostra pretendida representa a população-alvo através da minha inferência, sem erros, eu tenho uma verdade que pode representar aquilo que está acontecendo no universo. Consequentemente, eu tenho validade interna. Então, isso deve estar na cabeça do pesquisador o tempo todo para que ele possa fazer uma boa seleção dos pacientes que efetivamente vão entrar no estudo. Ok? Então, essa figura mostra a maneira como a gente pensa o resultado do estudo, uma vez o estudo já tendo sido terminado. Né? Uma vez você tendo terminado o estudo, e já tendo obtido resultados, a maneira como você pensa é a maneira inversa. Você sai do estudo para poder verificar se tem verdade no estudo e de que forma isso representa a verdade inversa. Essa figura é muito bonita porque ela traz como exemplo, talvez o estudo que tenha tido maior repercussão em termos de saúde pública no mundo, em todos os tempos, que foram os estudos de Framingham. Os estudos de Framingham eles tiveram início logo depois da Segunda Guerra Mundial, patrocinados pelos Institutos Nacionais de Saúde, que estavam surgindo nos Estados Unidos naquela época, e com a universidade mãe, que foi a Universidade de Harvard, que naquela época, ela em Boston, escolheu uma cidadezinha perto de Boston, chamada Framingham, onde havia ali uma classe média americana, geralmente composta de brancos, protestantes, na maior parte deles, alguns católicos, mas com instrução mediana, e que eles eram estáveis, né? Tinha uma tradição, as pessoas que nasciam em Framingham, ficavam em Framingham, às vezes iam estudar em Boston ou trabalhar em Boston, 60, 80 quilômetros dali, mas voltavam para Framingham. Então era relativamente fácil de você poder estudar uma população relativamente fechada. E foi a população, então, no qual eles classificaram vários pacientes, várias pessoas, entre 30 e 59 anos, 30 e 60 anos de idade, analisaram o perfil de saúde, hipertensão ou não, diabetes ou não, hipercolesterolemia, alterações eletrocardiográficas, doença cardíaca, etc. e acompanharam esses doentes. E foram esses doentes que definiram os fatores de risco para a aterosclerose, para a doença cardiovascular, para a doença neurológica que a gente conhece hoje. Hipercolesterolemia, hipertensão arterial, cigarro, fumo, sedentarismo, obesidade, diabetes, hipotiroidismo, série de fatores de risco que a gente conhece para a doença aterosclerótica, para a doença cardiovascular, para a doença neurológica, saiu essencialmente dos estudos de Framingham. Os estudos de Framingham já estão na sexta, sétima geração de pesquisadores, né? E continuam ainda, os doentes ainda sendo acompanhados ao longo do tempo, seus filhos, aqueles que ficaram doentes, enfim. Então, se você olhar aqui, os achados no estudo, os pacientes estudados, associação, por exemplo, de hipertensão e doença coronariana, observada na amostra estudada em adultos residentes em Framingham. Se essa associação de hipertensão e doença coronariana, ela foi bem observada no estudo, sem vícios, ela realmente representa a população acessível daquela região, eu posso dizer que ela tem validade interna. Porque ela representa a associação de doença cardiovascular com hipertensão arterial para aquela população de Framingham, que era a população que estava acessível para o pessoal de Boston, da Harvard, naquele momento. A amostra pretendida, ela foi delineada para esses estudos
Se é verdade no estudo, a minha segunda é eu tentar ver se isso tem validade externa, né? Se essa mesma associação pode acontecer em outros residentes de Framingham que não entraram no estudo. O número foi tão grande que aproximadamente 1/3 da população de Framingham entrou no estudo. Então, será que ela representa mesmo aqueles que não entraram? Ela representa a população que era acessível? Isso tudo tem a ver com validade interna. Agora, se essa população acessível, se ela representar a população-alvo, que na verdade eu utilizei Framingham para tentar responder se existe uma associação entre hipertensão e doença coronariana na população inteira americana, consequentemente para a população inteira do mundo. Se essa associação ela existir, o impacto que isso traz em qualidade de vida é enorme. O tratamento da hipertensão coronariana para prevenir doença coronariana, da hipertensão para prevenir doença coronariana é enorme. E a partir da década de 70, as doenças cardiovasculares tiveram uma queda significativa no mundo inteiro por causa dos achados de Framingham. Mas não é fácil de fazer essa inferência, né? Porque, primeiro, essa associação ela pode existir para a média de adultos da classe média dos Estados Unidos? Se a classe média dos Estados Unidos, na década de 50, ela era assim, a maior parte era uma população branca com uma instrução mediana, ela pode ser aplicada de uma forma quase que direta. Possivelmente tem validade para isso. Generalização menos segura. Será que ela também vale para negros? Será que ela também vale para outras classes sociais de baixa renda? Será que ela vale para pacientes que moram em outros países? Será que ela vale para pacientes que estarão vivendo daqui a 10, 20 anos? Essa associação, ela continua válida ou não? Aí são, obviamente, à medida que você vai se afastando da população acessível, a tua população-alvo ela fica cada vez mais diferente. E aí a inferência de validade externa ela vai ficando cada vez mais fraca. Para algumas variáveis, possivelmente elas são mais sensíveis. A variável de hipertensão com doença coronariana está tão bem sustentada em diversas pesquisas básicas que ela parece ser tão congruente e que ela deve ser válida, a princípio até para um indígena do Xingu, da mesma forma que ela é para um chinês, para um japonês, ou para um povo indígena da Nova Zelândia, por exemplo, né, que são bem distintos do ponto de vista daqueles pacientes que foram estudados ali. Mas muito provavelmente doença péptica, enxaqueca, artrite reumatoide, são doenças que já têm uma relação com etnias e comportamentos culturais da pessoa que são bem distintos de um local para outro, e, consequentemente, dependendo da questão clínica que você estiver estudando, as generalizações são sempre muito mais complicadas de serem feitas do que por uma relação muito firme, como é hipertensão arterial e doença coronariana. O legal da epidemiologia clínica é de que não há verdades absolutas, ela sempre depende de uma análise crítica do pesquisador, de quem estiver fazendo análise de estudos publicados, se é válido isso aqui não é válido. Muito bem. Então, tentando ser um pouquinho mais específico, se nós vamos sair de uma população-alvo, quero saber se hidroxicloroquina funciona para pacientes internados com pneumonia grave para pacientes com Covid-19. Então, essa é a minha população-alvo. Minha população-alvo é de todos os pacientes do mundo que internaram no hospital e que tiveram uma pneumonia grave definida pelo quê? Eu preciso criar os critérios que vão definir a minha população-alvo e, a partir daí, a minha população acessível. São chamados critérios de inclusão e de exclusão.
os critérios de inclusão, basicamente. Então, quando eu defino características demográficas e características clínicas, eu estou definindo, fazendo a especificação para definir da minha população-alvo aquela que vai ser a minha população acessível. Afinal de contas, a minha pergunta era genérica. Funciona para pacientes graves para Covid? E o que você chama de pacientes graves para Covid? E onde é que eles estarão? Eu preciso definir características demográficas e características clínicas. Então, nós definimos. Todos os nossos pacientes, eles tinham entre 18 anos ou mais, de ambos os sexos, que estavam internados em hospital, necessitando pelo menos de oxigênio, terapia de baixo fluxo. E tinham um diagnóstico presuntivo de Covid e cujo resultado com PCR em 24 a 48 horas dava positivo. Tomografia com infiltrados pulmonares característicos de Covid. O que são isso? São características demográficas e características clínicas que vão definir toda a população que está aqui com Covid grave, aquela população que eu estou especificando de uma forma mais a miúde, que vai ser a minha população-alvo definitivamente. Okay? É para essa população que eu quero exteriorizar os meus resultados posteriormente. Só que eu não posso estudar pacientes que estão em Londrina, não posso estudar pacientes que estão em São Paulo, em Manaus, nem em Boston. Eu preciso definir características geográficas e temporais. Quando em cima dessas duas características eu defino características geográficas e temporais, eu crio a minha população acessível. Então, primeiro, os pacientes precisavam estar internados em um dos 6 hospitais que a gente ia fazer a pesquisa. E segundo, de que muito frequentemente eles precisavam de estar internados no momento em que eu estava com o protocolo pronto e com o meu sistema de randomização aberto. Quando eu fecho meu sistema de randomização, eu termino meu estudo. Não é possível. Nós não definimos a priori que a gente ia estudar num determinado dia e terminar num outro, né? Mas isso é muito frequente. Ou você define temporalmente de que você começa num determinado momento quando você está com tudo aprovado e você espera um determinado número alvo de pacientes que você pré-determina no tamanho da amostra que você vai mostrar na aula que vem já? Não, na outra aula. Daqui a 2 aulas. Uhum. Essas características geográficas e temporais, elas complementam as características demográficas e clínicas. Demográficas e clínicas têm a ver com a população-alvo, geográficas e temporais têm a ver com a população acessível. Se eu satisfaço essas 4 características precisam ir nos nossos planos de trabalho, nos nossos protocolos, na hora que a gente for especificar o que a gente quer, a gente precisa de definir daí os critérios de exclusão. E os critérios de exclusão estão relacionados, em geral, com pacientes que podem atrapalhar a resposta da pergunta que eu faço para poder resolver o problema inicial do meu delineamento. Como método é hipotético dedutivo, eu crio uma hipótese e deduzo quais são os testes que eu tenho que fazer. Qual é o delineamento? Como é que eu vou fazer aferição de variáveis, análise estatística e seleção de doentes? Essa minha seleção de doentes que entraram e não podem atrapalhar a resposta da pergunta que eu estiver fazendo. Então, eu dou uma homogeneizada na minha população na hora que eu crio critérios de exclusão. Quanto mais critérios de exclusão eu definir, mais eu homogeneizo a minha amostra. E mais validade interna eu ganho. Quanto menos critérios de exclusão, mais heterogênea fica a minha amostra, mais próxima da realidade fica meus resultados. E mais validade externa eu ganho. Então eu quero sempre ganhar a validade externa. Calma. Porque se os teus resultados não tiverem validade interna, você nunca terá validade externa.
Então, é sempre um perde e ganha, né? É sempre uma necessidade de poder garantir algum grau de validade interna sem perder muito a validade externa, né? Mas doentes que estão morrendo, doentes que têm prognóstico ruim, doentes que você sabidamente vão ter efeitos colaterais da droga, como nós fizemos com o nosso estudo, com cloroquina, hidroxicloroquina, nós afastamos doentes com cardiopatias, porque esses doentes tinham mais risco de malefícios. Todos esses critérios de exclusão, doentes com insuficiência renal, doentes que tinham um prognóstico muito ruim, que estavam muito graves, uma perspectiva de sobrevida muito curta, esses doentes não vão responder à terapia. E independente da terapia que você for aplicar para eles, eles muito provavelmente eles vão morrer, então eles já têm um desfecho muito provável, né? Ou doentes que estão muito bons, e eu quero só doentes graves. Os critérios de exclusão servem fundamentalmente para isso. Mas à medida que eu vou aumentando muito os critérios de exclusão, eu vou me afastando da prática, né? Hoje, se eu for no HR, eu tenho muitos doentes. Se o nosso estudo, por exemplo, tivesse dado positivo, e eu quisesse daí fazer hidroxicloroquina para os doentes, cloroquina para os doentes do HR, eu teria que selecionar só os doentes que realmente entraram no estudo, né? E eles estão atendendo vários doentes que foram escolhidos, por causa de doença cardíaca, por causa de doença renal, doenças de mau prognóstico. Será que para esses a droga também não funcionaria? Os benefícios não seriam melhor do que os? São outros estudos, né? Então, os estudos de uma fase inicial, quanto mais eficácia você estiver procurando, eles são mais restritos, tem mais critérios de exclusão. Quanto mais efetividade, eficiência você quiser, menos critérios de exclusão você tem, uma população cada vez mais heterogênea. Os estudos vão crescendo e preciso entender em que ponto está a tua pesquisa para você criar mais ou menos critérios de exclusão. Então, tem esse perde e ganha permanente, mas que são importantes da gente definir esses critérios de especificação em todos os protocolos que a gente tiver fazendo. Então, aqui está de que a verdade do universo, na hora que eu vou fazer um protocolo para poder selecionar os pacientes, eu defino a minha população-alvo, os critérios adequados à questão da pesquisa. Isso aqui tem que estar sempre como uma coisa cara, uma coisa que nós nunca podemos abrir mão. Nós só podemos fazer seleção de pacientes e iniciar uma pesquisa se realmente ela estiver congruente com a pergunta. A Mirella deixou isso claro na aula passada. Isso aqui depende de fazer as características clínicas e demográficas. Quando eu vou para a população acessível, é quando eu defino características temporais e geográficas. Se isso aqui for muito diferente disso daqui, eu vou ter problema de validade externa posteriormente. Se eu estiver utilizando, às vezes, só pacientes internados numa unidade de terapia intensiva, numa unidade de terapia intensiva como, por exemplo, a Santa Casa tem um grupo, nós aprendemos isso no nosso boletim, de doentes graves com Covid, que é diferente dos doentes do Beta, né? Que é diferente do HT, é muito semelhante, talvez, ao do HR. Então, vejam que na hora que eu defino algumas características temporais e geográficas para um determinado hospital só, eu defino um tipo de população. Eu posso selecionar a partir daí e ter validade interna, mas eu estou perdendo validade externa obrigatoriamente. Um dos grandes trunfos hoje do CPET, o fato da gente poder fazer estudos multicêntricos, é ter essa diversidade de hospitais e diversidade de populações de pacientes que são atendidos de uma forma diferente em cada um desses hospitais. Isso faz com que a população acessível nossa, ela seja mais representativa da população-alvo, né? E, consequentemente, maior validade e utilidade terão os resultados dos estudos que a gente fizer. Então, definindo esses dois,
características clínicas e população acessível, com as características temporais e geográficas, eu tenho daí, então, definir daí. Vai ser aqui, vai ser nesse hospital, de tanto tempo a tanto tempo, com essas características clínicas e demográficas, esses critérios de inclusão, esses critérios de exclusão. E agora? Quais são os pacientes que efetivamente vão entrar no estudo? Como é que eu faço a amostragem? Esse é o próximo dilema, que nem é sempre fácil de resolver. E nós precisamos de dar atenção para isso, porque a amostragem, dentre aqueles pacientes que estão acessíveis, para que ela realmente represente a população acessível, ela teria que ser aleatória. Ou seja, é um número grande de vezes que você seleciona um paciente por bastante tempo, é que faz mais provável, torna provável que aqueles pacientes que entraram no estudo, eles representem a população acessível. Então, ela teria que ser uma amostragem probabilística. A amostragem probabilística em ensaios clínicos, seja de corte observacional, seja de estudo de intervenção, ela é infrequente e ela é difícil de fazer, porque envolveria a gente perder alguns doentes, ou às vezes muitos doentes. Ele é muito fácil quando você tem uma população muito grande de doentes. Né? Essa amostragem pode ser aleatória simples, aleatória estratificada, amostragem em grupos. Quem faz amostragem frequentemente probabilística são os institutos de pesquisa na hora das eleições. Né? Então, eles conhecem as grandes cidades no Brasil, sabem, têm uma ideia da população que está, por exemplo, aqui no Portão, que está aqui no Capão da Embuia, que está no centro de Curitiba, em Santa Felicidade. Então, na hora que eles querem uma amostra de 3.000 pessoas que possam representar o Brasil, eles têm essas distribuições nos seus computadores e podem rapidamente, por escolha randomizada, escolher, vai ser um paciente do Portão, vai ser um paciente de uma pessoa de Santa Felicidade, uma pessoa da Capão da Embuia, outra pessoa do centro, e assim sucessivamente. Então, eles sabem, às vezes tem até um endereço, eles vão até o endereço, se não tem, vai na casa do lado direito, sempre desse jeito. Né? Quando não encontram do lado direito, eles voltam, vai na casa do lado esquerdo. Tem que ser uma pessoa, o computador já escolheu que a pessoa que vai ser encontrada ali, ela precisa ser do sexo masculino, ela precisa de ter tal classe social, tal. Se ela encontra essa pessoa, ela faz a pergunta em quem você vai votar. Seria uma amostragem aleatória simples, difícil de ser feita no nosso meio. Mas, como nós temos um banco de dados enorme, 80 mil doentes, 90 mil doentes, então, nós já somos muito capazes de fazer, se eu quiser avaliar, por exemplo, pós-operatório de cirurgia cardíaca, deve ter 5.000 pacientes no nosso banco de dados. Como eu não sou capaz de poder avaliar os 5.000 doentes, eu posso muito bem fazer um programinha no computador. O Guilherme pode nos ajudar. Ele olha para o banco de dados e ele faz uma escolha aleatória dos pacientes. Eu quero uma amostra de 300 doentes desse banco. Você pode fazer uma amostra aleatória estratificada, né? Como eu tenho o Francisco Costa opera 30%, Paulo Broff opera 20%, etc. e tal, eu quero do Chico Costa, eu quero 40% dos dentes. Eu quero 20% deles. Eu posso fazer por grupos. Eu posso especificar ainda mais essa população de pacientes só com valvulopatia, né? Ou só com valvulopatia que foram internados no INC, né? E assim por diante. Mas não pegar a amostra inteira. Eu tenho a amostra inteira disponível, mas eu seleciono através de um método que seja ao acaso. Quanto mais ao acaso eu fizer isso,
mais a minha amostragem, que é a minha população em estudo, que vem da população acessível, quanto mais aleatória, mais a minha amostra representa a população acessível. Consequentemente, mais validade interna eu tenho. Do ponto de vista clínico, na ausência da possibilidade de poder fazer uma amostragem probabilística, o que é mais frequente é a gente fazer uma abordagem não probabilística. Dessas abordagens não probabilísticas, a melhor abordagem é a amostragem consecutiva, no qual eu defini lá nos meus critérios da população acessível, características geográficas e temporais. E esse temporal quer dizer que, num determinado momento, eu abro o estudo, ele vai funcionar até um outro determinado estudo. Se todos os pacientes que tiverem critério de inclusão e de exclusão, e não tiverem os de exclusão, eles vão ser amostrados consecutivamente. Ok? Precisa de entender que esse consecutivo não é probabilístico. Esse consecutivo vai representar um determinado tempo que você especificar. Possivelmente, os doentes com Covid que nós estamos vendo hoje, mudou cepa, mudou o mix de doente hoje, ele é diferente, mesmo sendo 200 doentes consecutivos de março e abril, diferente dos doentes consecutivos que internaram março e abril do ano passado. Então, veja, só esse tempo, embora tenham sido consecutivos todos os doentes, eles muito provavelmente eles são diferentes. São populações acessíveis que não representam a totalidade da população. Algumas doenças são mais sensíveis à sazonalidade, a asma brônquica, por exemplo. É muito possível que você for estudar asma brônquica no inverno, pacientes internados, você vai estudar pacientes mais graves do que se você pegasse doentes de verão. Né? Tem que ver para cada doença o quão essa sazonalidade da amostragem consecutiva pode alterar a amostra de pacientes e a torná-la diferente da minha população acessível. Claro que quanto mais tempo também essa amostragem consecutiva ocorrer, menos problemas de sazonalidade você terá. Né? O problema da amostragem consecutiva é que ela não é fácil de ser feita. Se você não dominar todos os locais onde você tem centros que estão autorizados a incluir doentes. Né? Embora todos os ensaios clínicos que nós entramos, eles sejam ensaios clínicos que têm a pretensão de terem amostragem consecutiva, ela acaba sendo uma amostragem conveniente. Né? Porque no estudo do Lilly nós levamos 60 dias para poder incluir 10 doentes, mais ou menos, mas poderíamos ter incluído 15, 20, 30, se estivéssemos lá e não estivéssemos perdido um monte de doentes na noite, no sábado, no domingo, quando o fulano de tal não estava lá, e assim por diante. A mesma coisa aconteceu com o nosso ensaio clínico, que está pretensamente consecutivo, mas de um modo geral ele é conveniente. Ok? É preciso de ver o quão diferente é essa amostragem conveniente, fica diferente da amostragem consecutiva. Porque se ela ficar muito diferente, você está colocando um vício. Né? Os doentes, de um modo geral, principalmente UTI, doentes graves que internam de dia, são diferentes dos doentes que internam de noite. Os doentes que internam no meio da semana são diferentes dos doentes do final de semana. Né? Cirurgias eletivas de terça e quarta-feira, de modo geral, evoluem bem. Cirurgias eletivas de sexta-feira, de sábado, de domingo, né? Já não são a mesma coisa. Né? Então, quanto mais conveniente se torna essa amostragem, mais diferente ela se torna da amostragem padrão ouro, que é a probabilística. E, consequentemente, mais longe ela se torna
amostragem da população acessível e da população alvo. Deve representar a população acessível, representar a população alvo. Então você fica com um troço na tua mão que está muito longe daquilo que você queria, por conveniência. Ok? Então, essas análises críticas a gente tem que fazer constantemente, e aí fazer um exercício de, uma vez começado, tentar realmente fazer com que o estudo seja feito em cima de uma amostragem não probabilística, mas mais próxima da consecutiva e de uma consecutiva que dure mais tempo, para que ela não sofra sazonalidades. Ok? A pior de todas, aquela que a gente deve evitar sempre, é a amostragem por julgamento. Satisfez todos os critérios, etc. e tal, mas o cara dá uma olhadinha, isso aí acho que não vai evoluir bem, isso não vou colocar. Isso daí vai, isso deixa eu colocar. Então, além de tudo, você está pronto para randomizar, mas você dá uma olhada, e aí por umas questões que você nem sempre sabe responder, você ainda assim faz escolhas de última hora, e aí a tua amostragem está se tornando cada vez mais longe daquilo que você queria. A amostragem por julgamento, ela deve ser, nós devemos fugir dela sistematicamente, que ela distorce demais o objetivo, que é ter uma amostra o mais representativa possível das amostras acima, né? A amostra representativa da acessível, acessível da representar da população. Então, como é isso? Quer dizer, na hora que você vai fazer um recrutamento, que efetivamente é você tirar a amostra, mesmo que ela seja consecutiva, é preciso ter nesse recrutamento uma amostra que seja representativa. É preciso, você estar sempre entre validade interna e validade externa. Quanto mais julgamentos você faz, mais você homogeneiza a amostra, mas mais validade externa você perde. Né? Nós precisamos ter um número suficiente para poder responder a pergunta, e isso vai ser, não adianta fazer um recrutamento muito bem feito, satisfez todos os critérios de especificação, os critérios clínicos, demográficos, geográficos, temporais, consecutivos, até probabilísticos, mas é um número pequeno. Ele não é suficiente para poder responder a amostra. E a gente morre na praia. Esse critério de seleção, muito bem feito, ele tem que estar par e passo com o que a gente vai ver quando a Rafaela falar do número. Né? Nós estamos falando aqui apenas mostrando como fazer, mas é importante que a gente tenha um número que seja suficiente para poder responder a pergunta lá na frente. Ok? Bom, para poder resumir a aula de hoje, as amostras têm que ser representativas da população-alvo. A população-alvo é a população que não está no estudo, ela não está clara para todo mundo, mas ela precisa estar na cabeça de todos, porque é a população-alvo que está respondendo à minha hipótese. Como eu não posso estudar a população-alvo inteira, eu tiro amostras. Ela tem que ter coerência com a hipótese principal. A Mirella deixou muito claro isso na aula passada. A pesquisa tem que ter começo, meio e fim, ela tem que estar redonda. Não dá para poder responder todas as perguntas, mas de acordo com a hipótese principal, defina a tua população-alvo. Resultado e custo. É claro que se a gente tivesse aqui uma eternidade, a gente teria sempre um número bastante grande de pacientes. Precisamos de ver que vai chegar um determinado momento que a pesquisa tem que parar, porque custa, não estou dizendo só financeiramente, custa tempo, trabalho de todo mundo, retrabalho, uma série de coisas. Fazer bem feito desde o começo também é uma forma de poder economizar energia e ter eficiência nos processos. A população-alvo, critérios clínicos e demográficos, população acessível, critérios geográficos e temporais. Deixamos isso sempre claro nos nossos protocolos.
Assim a gente vai ganhando também eficiência, né? Tem um modelo que sempre satisfaz a epidemiologia clássica, e também facilita também para quem vai fazer a avaliação dos nossos estudos nos diversos comitês. A amostragem mais aleatória possível, se ela puder ser feita de uma forma probabilística, ela deve ser feita, principalmente quando a gente vai para o banco de dados, né? Não podendo o mais consecutivo possível. E um recrutamento que seja eficiente, não por julgamento, o mais curto possível. Então, essa ideia básica, através de seleção de amostras, eu trouxe aqui uma caixinha que eu tenho lá em casa, onde a gente vai guardando essas moedas que a gente traz de viagem, né? E o Marcelo e a Rafa, aí, que são os estatísticos que podem me ajudar aqui. Eu quero saber quantas moedas tem. Eu tenho que contar todas as moedas. Mas tem moedas aqui de pelo menos uns 10 ou 15 países diferentes. Como é que eu faço para poder saber quantas moedas americanas tem, quantos euros tem? Aqui tem moedas até na fase de lira, de marco, tem muito peso de diversos países. Será que se eu tirar 10 moedinhas assim, eu resolvo o meu problema? Os pacientes são tão heterogêneos, né? Se eu tirar 10 pacientinhas, será que eu sei agora qual é a distribuição de moedas que tem ali dentro? Muito provavelmente não, né? Embora tenha sido relativamente aleatório. Mas mesmo sendo aleatória, quando o tamanho da amostra é bem pequeno, ela tem uma grande chance de não representar o todo. Quanto mais variações eu tiver na minha amostra, maior o número de pessoas e de indivíduos eu preciso de ter na minha amostra para poder representar aquilo tudo. Quanto mais homogênea ela for, vamos imaginar que só tivesse ali euro e dólar, se eu tirasse 20 moedas de forma aleatória, eu teria uma chance de... Não, 40% é euro, 60% é dólar. Sim. Mas tem ali indivíduos de mais de 10 países diferentes. Essa aleatoriedade certamente não traz aquilo que representa aquela amostra. Eu teria que talvez criar critérios de inclusão. Vou pegar as moedas grandes, vou pegar as moedas mais amareladas ou essas moedas, né, que eu sei que são moedas que têm mais chance de ser eu, que ela tem duas cores. Se eu pegar só essas moedas, talvez eu pegue uma população que seja mais de eu. Dependendo da maneira como eu especifico as moedas, eu tenho mais chance de pegar uma determinada moeda de uma procedência. Muito bem, será que se eu jogar essa moedinha para cima, ela cai cara ou ela cai coroa, né? Cai coroa. Ou isso aqui é cara? Caiu cara. 2-1. 3-1, coroa. 4-1, coroa. 4-2. 5-2. 5-3. 6-3. 7-3. Então, essa moedinha tem 7 chances de cair coroa e 3 chances de cair cara. Isso é verdadeiro? Se ela não tiver... Não, né? Porque eu não sei qual é a chance disso cair. Eu só vou saber se eu jogar infinitas vezes. Quanto maior o número de vezes eu jogar, eu vou estar mais próximo daquilo que é a verdade, né? Saber se cai mais caro ou mais coroa. Quando eu tiro 10, eu posso ter um desvio da normalidade bastante grande, né? Como se cair 70% coroa
e 30% cara. Mas se eu jogar uma segunda vez, cara, olha, coroa, 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 4-2. Tá viciado? Coroa, 5-2. Cara, ufa. Cara, 5-4. Cara, oba, 5-5. Tava torcendo. Viu como o pesquisador torce? Quando eu faço um estudo numa determinada amostra de doentes, eu preciso de ver se aquele estudo ele representa aqueles pacientes que entraram no estudo. Eu tenho duas fontes de erro. Só tem duas fontes de erro. Ou ele tem vício ou acaso. Quando eu identifiquei 70% e 30%, isso está errado ou não? Ou houve um vício na forma como eu joguei a moeda, ou tem um vício na moeda que faz ela cair mais coroa do que cara, ou aquilo aconteceu por acaso. O estudo é a mesma coisa. Eu faço uma análise para poder ver se tem vício, se não tiver vício, eu chamo o estatístico para poder ver se tem chance de acaso. O estatístico vai me dizer que a chance de, uma vez, só um estudo, com apenas 10 doentes, a chance de que eu tenha, mesmo que aquilo tivesse uma distribuição normal, isso, de cair cara coroa, a chance de cair 70, 30, é de mais ou menos 16%. Portanto, isso é maior do que 5%. A chance de que isso tenha sido obtido por acaso é grande. Então, eu preciso de fazer novos estudos com maior número de doentes, ou fazer múltiplas vezes estudo com populações diferentes. Certo? Estou disponível. O que vocês acharam? Tem alguma pergunta, algum comentário? Fale, Rafika. Maravilhoso, doutor, os exemplos, por exemplo, da distribuição da população, da seleção, e acho que é muito importante, né, para todo mundo que está assistindo entender a importância desse perde-ganha também, falando desde o início, né, ou você pode ganhar mais habilidade interna, perder externa, ou vice-versa. Acho que esse equilíbrio é bem importante e isso faz parte do delineamento, né? Nesse primeiro momento, estabelecer isso, acho que é bem o que o senhor falou, é o que ganha depois tempo, ganha facilidade para publicação, dentre tantas outras coisas. Isso é muito importante. Já. Então, quando a gente fala Perguntando vocês. Quando a gente fala da questão da seleção, né, de pacientes, você pode ter um delineamento maravilhoso, você pode ter um desenho fantástico, mas se chegou na seleção dos seus pacientes, se você pecar em algum detalhe ali, isso vai derrubar, você não vai conseguir, né, alinhar com a sua pergunta, com a sua hipótese. Então, é extremamente fundamental que a gente pare muito nessa questão de selecionar os pacientes de fato para aquele estudo, para aquela hipótese, aquela pergunta que você queira responder. Porque senão você pode não ter essa afinidade, né? Você não consegue alinhar ali a verdade. Verdade é uma palavra muito forte, mas assim, os resultados, né? Validar esses resultados de forma interna e externa. Então é extremamente fundamental. E os exemplos, as analogias que o senhor nos trouxe, são fundamentais, porque a gente entendeu de uma forma muito fácil.
Parabéns, eu gostei muito. Então, quando a gente for ver a aferição, a gente vai descobrir, né? Não adianta nada a gente selecionar tudo direitinho, faz um bom delineamento, mas faz a aferição torta das variáveis. Exatamente. Né? Spoiler da semana que vem. Aí a gente faz seleção boa, faz um bom delineamento, faz a aferição e daí, de repente, a gente faz uma análise estatística enviesada ou faz uma análise estatística que confirma um erro, ou sustenta uma coisa errada, ou principalmente as análises multivariadas, né? Porque tem frequentemente variáveis, fatores que estão escondidos e que a gente não percebe. Mas, enfim, a gente tem que ter essa análise crítica e vai crescendo. Né? Acho que o ensaio clínico, a analogia de que ela é uma corrente cheia de elos e ela é dependente do elo mais fraco, né? A hora que o elo mais fraco, se tiver um elo fraco, ela destrói toda a pesquisa, destrói toda a corrente. Né? Se tiver um bom delineamento, tiver um bom número de pessoas, pacientes, de uma boa seleção, de uma boa aferição, tudo é importante. Mas acho que a gente viu hoje de uma forma organizada, né? Eu gosto muito do livro, acho que o livro organiza a nossa forma de pensar de uma forma mais cartesiana, né? Começo, meio e fim, nos estipula uma forma de poder fazer uma escrita que seja rápida e boa. Acho que se a gente for seguindo isso, daqui a um pouco vocês vão ter a capacidade de poder fazer projetos de pesquisas que tenham a nossa cara, que sejam relativamente curtos, mas que tenham os elementos que são fundamentais de ir a um protocolo de pesquisa que nos permita transmitir para quem vai fazer a análise de uma forma bem organizada e, ao mesmo tempo, bem representar aquilo que a gente quer fazer. Protocolos precisam de ser o nosso norte e aquilo que formata, aquilo que é o nosso template do que vai ser a pesquisa efetivamente dita. Né? Aliás, nós temos... Vocês chegaram a dar uma olhadinha, tiveram tempo de dar uma olhadinha no Clinical Trials e a maneira da gente poder sistematicamente também abordar lá. Nós temos que ir construindo isso nas próximas semanas. Eu sei que tem outras coisas, mas se tiverem um tempinho, colocar os nossos estudos no Clinical Trials também ajuda, porque o Clinical Trials também precisa de você ter os diversos passos, né? Eu acho que, na verdade, ele representa o nosso protocolo de pesquisa que foi aprovado, que está em aprovação. Marcelo. Doutor, eu estava esperando o senhor me chamar agora, se eu peguei o finalzinho do capítulo aqui, até escrevi bastante coisa para falar, então vou tentar ser um pouco sucinto. Estamos te ouvindo. É um assunto muito bom dentro da área da estatística, né? Então a gente pensa, como o senhor falou da questão tecnológica, né? A gente teve o avanço tecnológico, só que a gente também é como se fosse uma balança. Então, a partir do momento que você tem conhecimento tecnológico, você também tem falta de informação das pessoas. E eu trago isso pensando no seguinte: a amostragem ela é tão importante que ela está no nosso cotidiano e a gente não percebe. Quando a gente pensa e conversa com um parente próximo que é um pouco leigo no assunto, ele fala: cara, eu tomei esse remédio para dor de cabeça, ele vai fazer bem para você. Ou seja, claro, tem outras questões ali envolvendo, mas tem a questão da amostra, depois que você começa a estudar estatística, você começa a ver a aferição que a pessoa fez baseado nela, baseado na irmã, por exemplo. E como aquilo vai representar a população-alvo, né? Exatamente. Um ND1. Um ND1, ND2, né? Representar toda a família, toda a população em si. E falta essa questão do conhecimento, né? E também trazendo um pouco para diversas áreas, né? A gente tem, quando a gente fala de população, às vezes quando a gente vai conversar com alguém e fala de amostragem, as pessoas falam: então, mas por que ele não estuda toda a população em si? Então daí, até esperando o final da aula do senhor, que o senhor falou, questão do custo, questão de tempo, questão de trabalho da equipe, então tem vários fatores envolvidos. É diferente quando o IBGE tem que fazer toda a população para o censo demográfico. Então isso vai em um custo muito alto, mas também é necessário
para outras questões, até mesmo para as questões políticas que estão envolvidas. E a amostragem ela está empregada em tudo, né? Então a amostragem não é só dentro da área médica, mas ela também está empregada em todas as questões. A agricultura, por exemplo, tem a sua questão de critério de exclusão, que eles têm a amostragem em bloco, né? No caso, a amostragem indeformada, que é a questão pela as tendências do lençol freático, as tendências do solo fértil. Então, eles dividem em blocos e a parte lateral daquele bloco é desconsiderada por questão da parte do lençol freático e tudo mais. E hoje, com o avanço tecnológico, nós temos a inteligência artificial, a machine learning, que vai buscar dentro do banco de dados, fazer essa amostragem para que a gente tenha uma grande aferição, uma grande representatividade da nossa população. Então, a gente tem muitas questões em jogo. É muito importante que as pessoas prestem atenção nessa aula, né? A amostragem hoje é uma das partes principais da estatística em si. Claro, tem as outras questões que vão ser jogadas mais para frente, como fertilidade, regressão e tudo mais, mas a amostragem é o principal de um estudo. Então, essas são as considerações. Tentei ser um pouco sucinto, porque foram grandes escritos aqui, e agradeço pela aula. Imagina, estou cada vez mais satisfeito com o teu amadurecimento e daqui a pouco eu estou cada vez aprendendo mais com você. Verdade, acho que isso é um time. À medida que a gente daí vai começando a construir daí os nossos protocolos de uma forma mais juntos, é preciso que cada um possa contribuir de uma forma efetiva, que é assim que a gente vai construir estudos de boa qualidade e ter respeito e prestígio. Desde que seja bem conquistado, é bom. Né? Que não seja enganoso, então a gente precisa criar a base moral para poder ter o respeito, o prestígio, o reconhecimento dos outros. O centro de pesquisa precisa buscar isso também. Bom, tem que querer ser tudo. Obrigado. Verônica. Nossa, foi incrível, aula extremamente clara, aprendi muito. Inclusive, assim, algo que eu via muito na seleção dos pacientes, dos patrocinados em especial, que eu não sabia que tinha nome, que é a amostragem por julgamento, que infelizmente isso acontece. Não sei, doutora, se ela partilha dessa opinião. Esse paciente eu não vou pôr não, porque ele vai sair no meio do estudo, esse não vai não, porque não vai aderir bem a determinado procedimento, não vai permitir coleta. Então, assim, é algo muito comum, que a gente faz até mesmo sem pensar nem intencionalmente, mas é algo que impacta na qualidade dos dados, né, da seleção dos pacientes. E isso é uma coisa que eu via muito acontecer, que agora eu vou começar a prestar mais atenção na seleção dos nossos pacientes, infelizmente. Acho que também a educação também de ciência básica, educação de pesquisa das pessoas que trabalham junto conosco, também vão fazer elas entenderem de que essas coisas não são frescuras, pesquisadores, porque elas são importantes para poder dar consistência, né? Agora, que fique claro de que os estudos que a gente lê na literatura, eles não têm vícios de seleção, porque eles não estão descritos, mas sempre existem. Sempre existem, eles estão sempre lá. Né? Há uma dúvida hoje cruel entre as pessoas que não sei. Acho que eu não sei se a tua equipe do HT tem usado muito o tocilizumab. Acho que menos, né? Porque não está disponível, a gente não consegue encontrar, mas tem. Mas existe, quero falar mal do tocilizumab, mas existe cada vez mais uma impressão de que tem usado isso no sistema privado. Ela é uma droga do mal. Né? É uma droga que você faz, durante 2, 3 dias depois está imunossuprimido, cheio de infecção bacteriana, cheio de complicações. Por que será que aqueles doentes foram incluídos, evoluíram bem? Quais foram as características, né? Será que o REMAP-CAP realmente incluiu pacientes consecutivos? Né? O fato de ter sido adaptativo faz com que, também na ponta, várias unidades de terapia intensiva, o cara diz assim, não, eu não vou colocar esse doente no estudo, porque eu não quero randomizar. Vou fazer o básico só para ele. Esse aqui está bem no começo, esse aqui acho que vai se beneficiar. Vamos randomizar. Puxa vida, veio placebo. Mas tá bom, vamos deixar o placebo. Opa, veio tocilizumab.
Faz parte da característica do pesquisador. O pesquisador, se ele não tiver regras a seguir, ele faria sempre tudo para o julgamento, né? Desde a aferição de variáveis, interpretações, aplicação de critérios, etc. e tal. Então, tem muita coisa escondida. Mas esses estudos dos quais nós participamos, nós já participamos de mais de 40, nenhum foi consecutivo. Nenhum. Todos eles tiveram alguma forma de conveniência. Né? Não o julgamento propriamente dito, acho que ele é menos comum, mas assim, mais uma amostragem por conveniência, de estar naquele dia, o subinvestigador disponível para poder fazer a aplicação do TCD, isso é rotineiro. Não acho que isso seja só no nosso centro. Com certeza que isso. Né? Isso deve ser. Há sempre um potencial vício escondido, Sim. que não é verbalizado, que não é feito em prol de tornar prático e factível um determinado estudo, você paga um preço. Né? Mas, Obrigada pela aula também. Eu queria trazer uma reflexão conforme há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando eu saber o que é pesquisa propriamente dita, pesquisa clínica, eu ouvi um podcast sobre felicidade, em que era relacionado a uma pesquisa de Harvard, em que estudou desde os anos 60 a população específica que eles selecionavam, com pouquíssimos critérios de inclusão, que eu acredito que realmente é eficácia, realmente é eficiência, então, explicado na aula. E essa pesquisa gigantesca já está, acho que já está na, não sei quanta geração, já está na 6ª geração de pesquisadores e 6ª geração de pesquisados. Então, ele continuou, foi selecionado o meu bisavô. Eu também estou incluída no estudo, então as pessoas da família também são incluídas. E esse estudo é incrível, ele nunca vai acabar, eu acho. Né? É muito difícil. enquanto tiver gente coletando dados, Exatamente. As pessoas morrem, mas aí outras pessoas nascem, mas os critérios que são avaliados de felicidade em si são mudados e assim vai. E a pesquisa, então, praticamente não tem fim. E essa pesquisa me impressionou bastante. Esse podcast está, inclusive, disponível no Spotify. E eu percebi como é difícil a gente ter essa eficiência para a população geral. Como que vai inferir um resultado sobre felicidade no mundo inteiro? Todo mundo tem. Eu acho que eu diria que o que eu considero felicidade nem sempre você considera felicidade, ou a Verônica considera felicidade. Ou isso é subjetivo demais. Então, como estudar uma coisa subjetiva e de uma forma tão ampla? E qual que é o trabalho, qual é o custo? Como isso é difícil. Acho que eu tive um pouco mais de noção agora, conforme a gente está tendo de aula. Essas aulas estão sendo muito esclarecedoras, estou aprendendo bastante. E isso está me impressionando muito. Em relação à eficácia, que foi relatada com mais critérios de exclusão, perdão. Mais eficácia a gente traz e menos eficiência. Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa relação. Assim, posso dizer com relativa certeza de que isso não é um consenso. Né? Existem várias formas de definir isso de uma forma diferente. Se você for olhar no dicionário, eficácia é efetividade, e efetividade é eficiência. A mesma palavrinha é sinônimo da outra. Mas assim, para poder facilitar e a gente criar uma regra para nós nos entendermos e criarmos um vocabulário, uns símbolos que possam ser compartilhados de uma forma igual, né? Eficácia é funciona ou não funciona? Efetividade é funciona ou não funciona nas condições do teu dia a dia. E eficiência é
funciona melhor do que as outras numa relação custo-benefício. Acho que faz sentido. Então, eu quero saber se uma droga, quando eu tomo, abaixa a pressão ou não abaixa a pressão. Isso é eficácia. Se ela abaixa a pressão, ela é eficaz para poder abaixar a pressão. Mas só que ela tem que ser tomada de 2 em 2 horas. Então ela tem eficácia, mas será que ela tem efetividade? Será que se eu prescrever essa droga no mundo real, as pessoas vão tomar um remédio de 2 em 2 horas e vão ter a sua pressão baixa? Dá para entender que ela tem eficácia, mas ela não tem efetividade. Mesmo que funcione, ela não é prática, ela não é factível. Então, não adianta, não vai ter mercado para essa droga. Na ausência de uma outra alternativa, eu tomaria o remédio. O Framingham mostrou que a associação de hipertensão arterial aumenta muito doença coronariana, doença cerebrovascular, e eu vou morrer se eu tratar. Tem remédio que eu tomo uma vez por dia. Ter eficácia não significa ter efetividade. Agora, nunca terá efetividade se não tiver eficácia. Então, a eficácia você mede em questões muito controladas, com um número pequeno de doentes, no quais todas as variáveis elas estão à tua disposição. Então, mais próxima de um laboratório, mais próxima de uma população homogênea, mais próxima de uma população no qual você possa controlar todas as variáveis no dia a dia. Efetividade é um estudo de fase 3. Fase 3 estudo de efetividade. Já mostrou lá que tem eficácia. Senão você não vai fazer um estudo de efetividade, você não mostrou que tem eficácia. A pandemia mudou um pouco essa regra. Chamou meio que eficácia e efetividade, meio que misturou as coisas por causa da pressa que você tinha, mesmo sem estudar número pequeno de doentes, para poder ver se realmente havia inibição do vírus com hidroxicloroquina. Cloroquina já se passou na fase 3 lá. Já chamou isso de eficácia. Não passou para estudos. Efetividade é você dá na tua prática. E eficiência é melhor fazer isso do que fazer Remdesivir. Remdesivir custa 10 mil e cloroquina está na prateleira. Se você tiver uma alternativa que seja fácil, barata, baixo custo, que seja efetiva, que tenha efetividade, ela possivelmente vai ser mais eficiente. Para a população como inteira, em prevenir doença cerebrovascular, você fazer esse remédio, porque é fácil, tem eficácia, tem efetividade, ela é eficiente. O sistema de saúde quer eficiência. Exato. Né? Você, como uma profissional de saúde que vai atender um determinado paciente, você quer efetividade para ele. Mas quem estuda populações quer eficiência. Menor custo, mais fácil, com melhores benefícios. Agora, só pode ter eficiência se tiver efetividade. Só pode ter efetividade se tiver eficácia. Certo? Então, isso não está assim em todos os lugares, mas está assim em alguns lugares, já não me lembro mais aonde está. Eu acho que isso facilita a gente a fazer o raciocínio quando a gente for falar de eficácia, efetividade e eficiência. Embora as pessoas não respondam, não sigam muito isso, mesmo estudos em grandes revistas utilizam um termo e trocam o outro. Mas acho que... Ai, doutor, posso complementar? E daí, não, mas é porque isso é muito legal. Essa questão da nomenclatura e fazer essa padronização de nomenclatura, principalmente dentro do grupo, né? E quando a gente vê esse processo, é muito legal perceber, acho que um exemplo ótimo disso é a passagem de fase dos estudos clínicos, né? Eles estão passando de fase nesse sentido. E quando eu fiz o curso, o módulo de ensaios clínicos lá, a gente teve no final do módulo lá, pensando no fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, a gente mais englobando fases 4 e além, a gente falava bastante a gente teve um módulo de Real World Study, então estudos de mundo real, e isso vem muito nessa balança do validade interna e validade externa também, né? Então, você faz uma fase 3, você busca lá a validade interna para pensar em
se aquilo tem o efeito desejado naquelas condições. E os estudos de real world, eles já veem, eles pegam grandes populações, eles estão querendo ver bastante validade externa, essa heterogeneidade, que tem como base aí, tipo, a avaliação de tecnologia em saúde que vai trazer eficácia, custo-efetividade, para embasar decisões de tecnologias de entrada e de manutenção, né, de tecnologias em saúde. Isso é muito legal. E uma coisa que também acho que é bem importante que o doutor falou foi a questão de não estar escrito ou estar escrito, né? Vieses e enfim, acaso. Porque acho que está tudo bem dizer, está tudo bem você ter um resultado para uma população, mas você tem que dizer a conclusão em relação a qual população realmente é, né? E em que condições. Acho que eu vi no jornal essa semana sobre a vacina da Pfizer, o intervalo de dose. Acho que isso tem também um pouco a ver. Que eles falaram de aumentar o intervalo, porque estudos foram feitos atualmente. Teve um estudo na Inglaterra que foi feito, mas a Pfizer coloca que na bula ela tem o intervalo aplicado naquele ensaio clínico que deu efetividade para a vacina, blá, blá, blá. Então, assim, essas pequenas nuances, e não tem uma coisa que talvez esteja certa, outra que esteja errada, mas isso vem muito, né, do uso off-label de medicação, que é analisado em fase 4, mas não foi naquele ambiente controlado. Então, realmente, não tem como eles dizerem, tudo bem aumentar o intervalo, porque não foi assim que foi testado. Acho que isso tudo é bem interessante. Então, queria fazer os comentários só acerca da maneira como a gente faz a amostragem, né? De fato, eu penso que a gente faz a amostragem que não é consecutiva, pelo menos até esse momento, né? Você não tem uma estrutura que dispare a qualquer horário das 24 horas que tem um doente com critério de inclusão e que esse doente vai ser incluído. Então, a gente faz mesmo a amostragem por conveniência, na maioria das vezes, na maioria dos estudos, enfim. Agora, a questão do critério para o julgamento, acho que aqueles exemplos que você deu, eu me lembro assim, por exemplo, o julgamento de que um doente não vai conseguir fazer o follow. Isso até é critério de exclusão, às vezes. Se o doente não vai ficar 28 dias, não, a gente já sabe que ele não vai voltar, ele é da rua. Não é um julgamento nesse sentido. Ele é um critério de exclusão na maioria dos estudos. Outro exemplo do doente que está em terminalidade, é um doente grave demais para entrar no estudo, a gente também exclui, é um juízo subjetivo, mas também é critério de exclusão. Agora eu dou 2 exemplos de amostragem por julgamento, experiência própria, que foi o estudo ART. O estudo ART, nós tivemos muito problema com isso, né? Com a amostragem por julgamento, porque ao longo do tempo a gente já via que os pacientes que eram submetidos a PIPs altas, sustentadas, a juízo clínico, a gente já achava que os doentes tinham evolução pior. Embora o resultado do estudo ele tenha sido negativo, mas ele também, a gente, no dia a dia, a gente achava que então o doente que tinha, que já estava com muita droga vasoativa, ou o doente que eram doentes que a gente, entre aspas, a gente até brincava, que rezava para não cair no grupo ART, que era o grupo que tinha que manter a PIP sustentada. Então a gente teve problema com isso. A gente teve que, vários momentos, chamar a equipe, enfim, para rediscutir, para evitar essa ideia de fazer inclusão no julgamento e escolher doentes melhores para colocar no estudo. Então, esse foi um desafio durante todo o estudo ART, né? Quem estava na assistência tinha essa ideia inicial, né, de que esse aqui acho que tomara que caia no placebo, ou então não vamos randomizar porque está muito grave, vai que caia no ART. Então, a gente teve que lutar contra isso durante a realização do estudo para evitar isso, né? E o outro recente é o PRONA. O PRONA também teve um
no julgamento acerca da nítida melhora com proliferação espontânea, o que fez com que a gente incluísse doentes selecionados ou até deixasse de incluir doente. Então, realmente garantir a amostragem consecutiva é um desafio para a gente, né, falando do nosso grupo especificamente. Muito bem. Obrigado pela atenção de todos. E a nossa próxima aula, que vai ser a 5ª aula, vai ser sobre A próxima. Sobre a aferição das variáveis. aferição das variáveis. Ok, então é o próximo ponto estratégico e desafiador para o pesquisador, depois que selecionou a amostra, quais são as variáveis que nós vamos aferir. Isso vai depender, obviamente, da questão, mas como aferir variáveis com acurácia e precisão, com a tentativa de poder representar aquilo que realmente está acontecendo com a variável em questão. Obrigado. Até a sexta.